Fala pessoal, bem-vindo aí à primeira mão da semana aqui do PLO Masters. Eu sou o João Vitor e hoje eu que vou estar conduzindo aqui essa explicação aqui dessa mão e tentando passar alguns pontos aqui para vocês sobre. Espero conseguir agregar algum conhecimento a vocês aí, beleza? Bora lá! Primeira coisa aqui, pessoal, que a gente tem que notar é que os vilões, grande parte deles estão short, né? Então uma coisa interessante que muito importante seria a gente fazer uma adaptação aos stacks desses vilões, né? Jogar um range um pouco mais tight do que a gente já joga no normal, né? Por estar em SPRs menores, sempre aí já no flop mesmo, né? E precisar acertar muito mais para a gente já conseguir atolar de forma lucrativa, né? Porque a gente tem que estar se adaptando a esses stacks, senão a gente vai acabar deixando muito dinheiro morto ali no pote, pagando e foldando, pagando e foldando. Vamos ver o que rolou então. O vilão do EP faz um open raise, né? Vamos terminar aqui. O vilão do EP faz um open raise aqui e toma 3 calls, né? A maioria do pessoal que paga aqui tá short. E agora a gente já sabe que quando a gente pagar, a gente vai para um flop com SPR bem baixo, com a maioria deles, né? Na verdade, com todos. A gente vai para um flop com SPR bem baixo quando a gente dá call. Então a gente precisa de mãos muito boas aqui dando esse call, com certeza. Mãos que vão flopar bem, né? Porque a gente vai estar em SPRs menores, a gente precisa de uma mão que a gente já vai acertar uma frequência de vezes legal e que vai acertar ali um draw forte ou vai acertar 2 pares bons, ou seja, aquela ideia mesmo dos fatores que fazem uma mão boa no pré-flop do 5 cards, né? Aqui a gente então tem uma mão muito forte, com certeza, porque a gente tem 3 Broadways, o que já é muito legal numa mão, né? Tem 3 cartas aí das mais altas, né? Que são as Broadways, são cartas do 10+. E a gente tem as duas cartas médias ali conectadas, então o fator conectividade está legal também ali entre as Brothers, entre as cartas médias. E a monta Double Suited, né, um dos Suited em ISO que é muito importante, o outro Suited de Valete, que é um Suited médio alto, já é legal também. O que acaba fortalecendo muito mais a mão, né? Então com certeza aqui essa mão a gente vai jogar ela, né? Então a gente joga de call aqui essa mão aqui no Small Blind. E bate esse flop, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que olhar nesse caso aqui, né, quando bate o flop, é o SPR. SPR, para quem não sabe, pessoal, é o stack efetivo dividido pela quantidade de dinheiro que tem no pote. No caso desse flop, a gente tem vários SPRs aqui, né? Primeira coisa que a gente vai olhar é o maior deles, para saber se a gente já consegue atolar pelo SPR, que para isso que serve a maioria vezes o SPR, né, para orientar a gente como jogar o spot e a nossa equidade mínima necessária para atolar aquela mão de forma lucrativa, claro. Então, aqui nesse flop a gente tem um SPR maior ali de 2.8 mais ou menos contra o botão. E contra a maioria do pessoal aí, a gente tem um SPR médio aí de 2, né, pessoal? 2.2 por aí. Todos os SPRs então estão bem baixos. E aqui nesse flop a gente dá uma olhada para a nossa mão então. E a gente vai ver se de acordo com essas SPRs a gente já tem a equidade necessária para atolar essa mão no flop. Para aí decidir o que a gente vai fazer, né? Quando a gente olha para a nossa mão nesse flop, a gente tem duas brocas. Primeira coisa, o 3, né, que a gente segue do 2 ao 6. E o 7 que a gente segue do 5. Do 4 ao 8, certo? 4, 5, 6, 7, 8. A gente segue do 4 ao 8. Quando bate aí o 7, também a gente tem duas brocas pro Nuts. E o out mais óbvio, né? Que é o nosso Flush Draw Nuts aí. Toda vez que bater espadas, nós também temos aí o Nuts, não é mesmo? Mas seja uma espadas com o 8, claro. Aí a gente não vai ter o Nuts. Mas ainda é um out ok pra gente. Então a gente tem duas pontas Flush Draw. A gente tem 15 outs, né? 9 outs do flush, 8 do straight, mais 2 desses outs do straight também são do flush, então a gente tem que pôr menos 2 nesse caso. Então a gente tem 15 outs aqui. 15 outs, pessoal, a gente já tem uma equidade muito monstra, né? Aí,
muito monstra mesmo. E agora a gente pensa um pouco, ou caso você esteja estudando à mão, você vai abrir um software de apoio, né? E vai ver que a gente acaba tendo uma equidade extrema versus o range que atola aí já contra a gente, né? As trincas, o 88, 44, 22, o 84, o 82, né? 82 no caso, porque todo o 82 ali no SPR baixo poderia atolar, mas tipo, o outro motivo seria que nesse board esse 82 sempre tem overcards, né? Então vai atolar mais ainda. O 8 com as overcards ele vai atolar, né? Um Ás Dama Vala 7, um Ás Rei 10 Vala 8, um 8 aqui com broca com overcards. Toda vez que ele tiver também um 8 com duas overcards e qualquer flash draw, os vilões vão estar atolando. E os combos de wrap, né, pessoal? Eu pus aí, no caso, o wrap baixo só quando ele tem o 8, né? Pra gente não colocar um range tão loose. Mas alguns vilões, certeza, também vão estar atolando o wrap pra baixo, nesses SPRs baixos. Talvez não só o Buto, né? Que tem um SPR um pouquinho maior de 2.8. A gente tem 49,7% de equidade, pessoal, que acaba mostra que a gente tem uma equidade muito monstra versus esse range aí que atola, né, que nunca vai largar quando a gente já atola nesse flop. E com o SPR ali maior de 2.8, a gente precisaria em média de 41,5% de equidade, mais ou menos, para conseguir atolar de forma lucrativa nesse flop. Então, pessoal, a gente já vendo isso, a gente já sabe que a gente consegue atolar aqui. Então a gente fica entre duas opções, né? A gente vai dar check raising ou a gente vai dar lead, se der lead com a size, né? A size aqui no caso, perdão. Então o que a gente tem que pensar, pessoal? Se a gente der check e os vilões fazem bet nesses SPRs baixos que estão, eles nunca vão largar. Por quê? Porque eles vão estar muito comitados. Então, se eles betam mãos como um 4 com uma broca, que tem uma ou duas overcards, eles nunca vão largar. Se eles betam um 2 com uma broca, com overcards, eles nunca vão largar. Se o vilão beta um rei com um backdoor flush draw, ele vai dar bet para bet call porque ele vai estar comitado. Um Ás seco, ele pode dar bet e vai dar bet e ele vai se ver comitado e vai dar call. Então, por isso acaba não sendo tão interessante a gente jogar check raise, porque o vilão sempre vai estar comitado quando ele faz ali a c-bet, né? Pois aqui aquelas mãos ali que eu falei pra vocês, só pra vocês darem uma olhada do tanto de equidade que ele ainda tem com esse range muito fraco dele. Ah, mas a gente tá na frente, concordo, não é ruim se ele atolar essas mãos, mas o interessante aqui nesse spot, pessoal, é que ele fold esse tipo de mão. Por quê? Porque quando ele folda esse tipo de mão, a gente já captura 100% do pote ali, sem ter que disputar a nossa equidade ali com o vilão. Então, ao invés de disputar 60% de equidade ali no pote de R$100, a gente captura aquelas 27 blinds ali, né? 100% das vezes, né? O que acaba sendo muito mais interessante nesse spot, né? Então, vocês podem ver, o vilão tem 40% de equidade ainda que a gente consegue negar se a gente faz esse lead, né? Também tem ali por algumas outras mãos, só que pra vocês, um overpair com broca, poderia com certeza fazer c-bet, né? Principalmente se tem uma bloca ali de espadas, né? Ele pode fazer isso, ou se tem algum backdoor, né? Também. Então, acaba sendo muito interessante a gente tentar não deixar o vilão fazer, não deixar o vilão fazer essa c-bet para ele não ficar comitado e não atolar essas mãos. Outra ideia interessante, acho que já ficou claro aí que eu estou indo para a linha de que o lead é melhor, né? Seria que a gente nega equidade de outras muitas mãos, pessoal, que são que mãos? São as mãos que não c-betam, mas se rodar de check, elas vão realizar parte da equidade delas. Quais mãos seriam essas? Um 2x, um 4x, que se acertar um segundo par ali no overpair, ele vai estar atolando. Duas brocas que talvez ele não c-bet, né, pro board da flush draw. Talvez até mesmo o próprio Ás 3 e 5, que talvez jogue de check, né? Pode completar a equidade também, principalmente se for ali o TG, né? O que é o primeiro a falar. Apesar dele não ter tantos Ás 3 e 5 no range, é claro, né? Mas por a gente não ter info do vilão,
Eu acho que a gente não pode considerar totalmente, mas dada a dinâmica do jogo, realmente ele não tem tantos. Mas essa coisa ali a gente pode usar, vamos, em vez de usar o TG, vamos usar a tendência do field, que é pagar mais, vamos usar o MP então, que foi quem jogou de flat. Ele pode ali dar um check com mais 3-5, porque ainda tem mais duas pessoas para falar, né? É o menor combo de wrap possível, e ele vai estar realizando essa equidade dessa mão, que ainda tem muita equidade aí. Só para vocês terem noção, pessoal. Eu coloquei aqui mãos que não vão pagar se a gente faz lead, e que não vão fazer c-bet, vão só dar check, e que se elas realizarem, e elas ainda tem, e olha o tanto de equidade que elas ainda têm para realizar. Elas têm 39,4% de equidade para realizar. E se rodar de check, elas vão realizar parte dessa equidade. Elas não vão realizar ela toda, porque tem o turn e o river, né, para realizar ela toda. Então eles vão realizar só parte, mas assim, ainda é muita coisa dessa equidade que eles vão realizar, e eles vão acabar podendo acertar alguma coisa ali no turn que eles vão acabar não largando, né? E quanto mais multi-way a gente colocar aqui o spot, mais equidade o pessoal vai estar tendo para realizar, e mais interessante fica a gente não deixar eles realizarem essa equidade, então a gente acabar fazendo o lead aí para negar a equidade. Então, pessoal, diante de todas essas coisas apresentadas, eu acho que, eu espero, né, que tenha ficado claro para vocês que o lead é muito mais interessante que o check raise aqui nesse spot. Então, qual o size? Então, pessoal, por SPR já tá baixa, a gente só querer a máxima de fold equity possível aqui, né? E o board ser muito dinâmico também, claro. A gente só vai usar a size pot mesmo. Eu sairia de lead pot nesse spot, caso alguém der raise, a gente já tem a equidade necessária para atolar, bem tranquilo. Então a gente já sai de lead pot, atola esse spot, e é isso aí. Obrigado por acompanhar até aqui, pessoal, por verem aí a nossa primeira mão da semana, né? Espero que eu possa ter agregado para vocês de alguma forma. E caso alguém queira aí a tabela de SPR, né? Eu tenho uma tabela de SPR disponível, só chamar no direct que a gente troca uma ideia e eu te mando ela, beleza? Fechou, até mais, tchau, tchau. Até a próxima.